Olá pessoal, então de volta aqui ao processos psicométricos. Bem, na aula passada a gente estava discutindo basicamente propriedades, né? Então agora a gente vai entrar de fato em processos, né? Então passando aqui para o nosso de aula. Antes de passar para a nossa de aula, só para mostrar aqui, né, o psicrômetro. Aqui é o psicrômetro clássico, né, que é a utilização de dois termômetros. Então tem um termômetro TBS e tem um termômetro aqui com uma malha de material poroso, né, um tipo de tecido, que fica úmido, né? Aí tem algumas configurações, então a ideia é que isso daqui fica em equilíbrio térmico, né? Então tem que ter uma certa agitação, então às vezes é montado em algum tipo de dispositivo, tipo assim, aí ele é rotacionado no ar, né? Para entrar em contato com o ar, para entrar em contato em equilíbrio térmico. Aí é fácil de quebrar, né? Então tem equipamentos mais práticos, né? Modernos, que são baseados em semicondutores, né? Então, a partir de componente eletrônico mesmo, né? Então, não precisa de um componente físico assim. Mas beleza, então vamos falar aqui de processos psicométricos elementares. Então, só para seguir a numeração do livro, né? Então, 8.2. O 8.1 é basicamente uma introdução, só explicando, né, o que ocorre. Nessa explicação justifica a consideração de processos isobáricos, que a perda de carga normalmente são pequenas, né? Então, basicamente isso. Bom, então vamos supor que a gente tem um volume de controle. Então, define aqui a parede do volume de controle. Supondo que a gente vai ter uma condição de entrada aqui, ponto 1, ponto 2 de entrada de ar úmido, supondo que a gente tem uma entrada ou saída de líquido, e aqui um ponto de saída de ar úmido também, né? Então todas as leis fundamentais continuam sendo válidas, né? Então a somatória de massa que entra é igual a somatória de massa que sai, considerando regime permanente. Então a gente vai considerar regime permanente aqui nesse estudo, né? Q ponto menos W ponto, assumindo regime permanente, fica igual a somatória de M ponto H na saída menos somatória de M ponto H de entrada, né? Então, a partir dessas leis básicas aqui, a gente chega nos principais processos, né? Aí vamos considerar o primeiro processo, que é um mais simples, que é uma mistura diabática de dois escoamentos. Então, a gente pode ter um sistema assim. Então, considerando aqui que a gente vai ter um ponto 1, um ponto 2 aqui, aí misturando, saindo num ponto 3, né? Então, definindo o volume de controle aqui em volta. Então, vai ser no ponto do misturador, né? Aí, se for adiabático, então, Q ponto aqui igual a zero e sem realização de trabalho, né? Então, o misturador não precisa de trabalho aqui, nesse caso. Então, pela conservação da massa, a massa de ar que entra no ponto 1 é igual a massa de ar... Quer dizer, massa de ar que entra no ponto 1 mais no ponto 2 é igual a massa de ar que sai no ponto 3, né? Então, M ponto A1 mais M ponto A2 é igual a M ponto 3, A3. E, então, que é a continuidade da massa de ar, né? Também já tem a continuidade da massa de água, né? Qual que vai ser a massa de água? Então vai ser W1 M ponto A1 mais W2 M ponto A2 é igual a W3 M ponto A3. Daqui já dá até para tirar a concentração no ponto 3, né? Se quiser. Então, se for um parâmetro de interesse. Então, W3 é igual a W.1 M ponto A1 M ponto A3 mais W2 M ponto A2 M ponto... E a gente pode aplicar a primeira lei da termodinâmica também, né? Então, só voltando aqui na primeira lei. Então, e a gente vai ter esses dois termos aqui igual a zero. Então, vai ter a saída menos a entrada igual a zero, né? Então, só aplicando aí. Lembrando que a entalpia aqui ela é dada pela composição, né, das contribuições do ar seco e do vapor de água, né? Então a gente consegue tirar a entalpia no ponto 3 também do mesmo modo, né? Só resolvendo aí. Então beleza, então chegou nessas expressões aqui. Aí a gente consegue até trabalhar em cima delas de modo a obter algumas coisas um pouco mais
assim, que seriam interessantes, né? Para analisar no gráfico. Então, só manipulando as equações, a gente consegue colocar m.a1 por m.a2 como sendo igual a h2 menos h3 sobre h3 menos h1. E, do mesmo modo, a gente consegue fazer isso daí para umidade absoluta, né? Então, W2 menos W3 sobre W3 menos W1. Então, é basicamente dizendo que no gráfico, então a gente vai ter entalpia e concentração, por exemplo. Só lembrando mais ou menos como é que era a carta psicométrica. Então, pegando aqui a carta psicométrica, né? Então, ó, as curvas de entalpia são aqui inclinadas, né? Nessa direção. Está aqui, né? A escala. E a umidade absoluta está aqui no eixo das ordenadas, né? Então, sei lá, supondo que a gente tenha um ponto 1 aqui, ponto 2 aqui. Aí o ponto 3 vai cair na linha entre o 1 e o 2. Aí conforme maior a vazão mássica de cada um dos componentes, né? Supondo que a vazão mássica do componente do fluxo 2 seja bem elevada, né? A tendência é ele chegar mais perto aqui. Mas se a vazão mássica do ponto 1 for mais elevada, a tendência é ele chegar aqui, né? Conforme esperado. Então é basicamente isso, né? Então não tem muito segredo, né? E a distância geométrica mesmo aqui, né? Aí depende da razão entre as vazões mássicas aqui. Então a gente pode pensar, sei lá, por exemplo, sistema de refrigeração de condicionamento de ar, supondo que a gente tem um ar de renovação aqui que está vindo com, sei lá, temperatura ambiente externa 40 graus Celsius, com umidade relativa elevada, né, 80%. Supondo que aqui seja uma vazão mássica, sei lá, de 2 kg por segundo. Colocando um valor de cabeça aqui, né? Aí, isso daí vai ser misturado com ar de recirculação, né? Então, aí aqui vai voltar para o ambiente. Então, supondo que o ar de recirculação aqui está saindo a uns 25 graus, por exemplo. Então, está saindo do ambiente, né? Com umidade relativa mais baixa, né? Então, 60% aqui de FI. Então tá, 2 kg, vamos considerar que aqui a gente está circulando 1 kg só, né? Então, 1 kg por segundo. Então, 2/3 misturado, né? Então, aqui a gente já consegue tirar o m.3, que vai ser igual a 3 kg por segundo. Vamos lá ver quanto que vai ser a umidade absoluta, né? Então, na entrada aqui, 40 graus Celsius, 80%. Então, 40 graus Celsius, 80%. Tem que pegar outro gráfico. Para manter esse gráfico aqui, vamos baixar a umidade de entrada aqui, só para não precisar pegar outro gráfico, para 60%. Então, vou pegar aqui de 60%, que não está aqui, senão vou ter que parar e pegar outro gráfico. Então, a linha de 40 graus Celsius sobe aqui, tá, aí cruzou aqui com 60, nesse ponto, né? Então, tá, beleza. Aí daqui a gente consegue tirar a umidade absoluta, que vai ser 28,5 gramas por quilograma, né? Então, vou chamar aqui de ponto 1. Então, W1, 28,5 gramas de água por quilograma de ar seco. Aí no ponto 2, 25 graus, 60%, né? Então, 25 graus, 60% seria nesse ponto aqui, né? Aí só traçando uma curva para cá, vai dar 12 gramas por quilograma. Então, W2, 12 gramas de água por quilograma de ar seco. Aí agora a gente consegue tirar vazão mássica, já tiramos, né? Vamos tirar a umidade aqui, então W3 só substituindo valores. Então aqui a gente chega numa umidade absoluta de 23 gramas de ar por quilograma. Aí vamos achar a entalpia também. Então primeiro a gente precisa da entalpia de 1 e entalpia de 2. Então voltando lá, entalpia de 1 a gente puxa aqui para cima, né? Então aqui seria 100, 120 nessa linha aqui. Mais ou menos, então está um pouco abaixo da metade, né? Então, sei lá, 108. Aqui é kJ por quilograma de ar seco. Então, kJ por quilograma de ar seco. Reparem que estou colocando até explicitamente aqui o subíndice A, para indicar que é em relação ao ar, né? Aí no ponto 2, está sinalizado aqui. Tá. Então aqui seria 50, 60, está um pouco acima da metade, vamos considerar 56, sei lá. Não, peraí.
Ali eu errei, né? Então ali seria 115, um pouco abaixo da metade, seria 113 mais ou menos, né? Então, corrigindo aqui, foi mal. H2 de novo, né? Então, tá. Aqui é 60, 50, um pouco acima da metade, né? Então seria 55. O certo seria colocar uma régua aqui, né? Paralelo a essas linhas e pegar aproximadamente, um pouco mais preciso, né? Mas só para fazer rapidinho aqui para a gente ver como é que funciona. Então vamos considerar aqui como 156 kJ por quilograma de ar seco. Aí só fazendo os cálculos aqui do H3, a partir dessa expressão aqui. Então a gente chega numa entalpia de 94 kJ por quilograma de ar seco. Então a gente tem a umidade absoluta e a entalpia, a gente consegue determinar o estado termodinâmico, né? Vamos lá no diagrama. Então, tá. Então a gente tem umidade de 23, entalpia de 94. Então, 90 está aqui, 94 um pouco acima, né? Na metade mais ou menos. E a concentração de 23. Então, 24 aqui e 23 aqui. Então, seria essa linha aqui. Beleza. E concentração, entalpia de 94. Então, vai ser um pouco abaixo da metade. Seria mais ou menos esse ponto aqui. Vai passando uma linha aqui para baixo. A gente chega mais ou menos na temperatura, né? Então vai ser uns 35,5 mais ou menos. Bem aproximado, né? Então temperatura no ponto 3, TBS, né? 35,5. E além disso, aqui a gente tem a umidade relativa de um pouco acima de 60%, né? O conforto térmico normalmente fica, né, nesse trecho aqui, né? Então tem que ter uma redução da temperatura. Com a redução da temperatura, mantendo essa umidade, então supondo que chega aqui nas 28 graus, vai começar a ter condensação. Então precisa ter condensação, precisa ter remoção de umidade para chegar numa condição de conforto térmico, né? Se também ficar muito úmido é desconfortável, né? Então beleza. Então esse daí é um dos processos, um dos mais simples, né? Que é só a mistura. Aí a gente pode ter também o aquecimento simples de ar úmido, né? Então, supondo que a gente tem o escoamento no duto e aqui tem um aquecimento. Então, aqui a gente vai ter um Q ponto, definir aqui seção 1, seção 2. Tá, aí a gente define o volume de controle aqui. Então, o que a gente vai ter, né? Pela continuidade, conservação da massa, então a massa de ar que entra aqui é igual à massa de ar que sai daqui, né? Então, M.A1 que é igual a M.A2 que é igual a M.A. Então, do mesmo modo, a vazão máxima da água também se mantém, né, do vapor de água. Então, aqui a gente teria W1 M.A1, que é igual a W2 M.A2, que é igual a W M.A, que é o M.A1 igual a M.A2, né? Agora, em termos de entalpia, aí já dá um pouco de diferença, né? A gente vai ter um Q ponto, só escrevendo aqui a equação de novo, né? Então, Q ponto menos W ponto, que é igual a somatória M.H saída menos somatória de M.H de entrada, né? Aí aqui a gente não vai ter trabalho, então isso aqui é igual a zero e vai ter só uma entrada e uma saída, né? Então a gente fica com Q ponto, que é igual a M.A H2 menos M.A H1. Aí colocando M.A em evidência e passando dividindo, então H2 menos H1 ou a Q ponto sobre M.A. Então daí consegue determinar a variação de entalpia, né? Aí só, então, na carta psicométrica, então, a gente teria curva de saturação aqui, TBS e aqui o W, né? Então a gente teria entalpia aqui no ponto 1. A concentração se mantém, né? Então W é igual a constante aqui, nesse caso. Então ele teria uma movimentação nessa linha aqui, né? Aí lembrando que as entalpias aumentam nessa direção, então ele teria um deslocamento nessa direção aqui, numa linha horizontal, né? Então aqui seria o ponto 1, por exemplo, aqui o ponto 2. Aí pegando aqui a carta psicométrica, supondo que a gente está lá numa situação fria, por exemplo, né? Sei lá, 5 graus Celsius em condição de saturação, frio chuvoso. Aí a gente pega e aquece o ar. Então a gente vai partir desse ponto aqui, chamar esse ponto aqui de 1.
sei lá, aquece até 25 graus, ou 20 graus, né? 20 graus já tá bom. Então, parte daqui, 100% de umidade, aquece até 20 graus aqui. Então, tá. Então aqui, lembrando, né? Umidade relativa aqui, 90%, 100%, né? Condição de saturação. Então, aí aquece até 20 graus, a umidade relativa vai ficar uns 37% aproximadamente, né? Que aqui tá 40, aqui tá 30. Então, vai ficar um pouco abaixo de 40, uns 37. Aí, assim, em termos de conforto térmico até que é tolerável aí, né? Então não é tão ruim, né? Mas seria interessante ter um pouquinho mais úmido, né? 50%, 60%. Mas, assim, é tolerável, né? Nada muito prejudicial. Aí um outro processo também bem comum na aplicação de condicionamento de ambiente, né? É a desumidificação de ar úmido pela refrigeração, né? Então o que a gente pode ter, né? Então a gente pode ter, pensar aqui também um canal. Aí nesse canal a gente pode ter uma serpentina aqui passando um fluido frio, por exemplo, água, resfriamento ou fluido refrigerante. Aí o ar úmido entra em contato com essa serpentina aqui, né? Então supondo aqui temperatura de superfície da serpentina. Se ela tiver abaixo da temperatura de orvalho, abaixo do dew point, vai ter condensação de uma fração. Essa fração de água aí vai ser condensada e vai ser retirada, né? É o que ocorre nas unidades condensadoras, né, de ar-condicionado. Então, tem o dreno, aí sempre tem a saída de água, né? Então, aqui, como aqui a gente teria o ponto 1, aqui o ponto 2, a vazão máxima de ar continua a mesma, né? Então, M.A1 é igual a M.A. A vazão máxima de água já fica um pouco diferente, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma vazão máxima de água saindo aqui. Então, então, aplicando a continuidade na vazão de água, então o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter água que sai, então vai ser W2M.A mais M.L e a vazão de ar que entra, né? Então vai ser W1M.A. Aí só simplificando aí a gente consegue chegar na vazão máxima de condensado, né? Então vai ser M.A W2 menos W1. Na verdade, W1 menos W2, né? E a gente pode aplicar a conservação de energia também, né? Nesse processo aí. Então a gente vai ter Q ponto, o W ponto é igual a zero, né? Que sai, né? Então sai aqui e sai aqui, né? Então a gente vai ficar com M.A H2 mais M.L HL, chamar de entalpia do líquido aqui, menos o que entra, né? Então M.A H1. A gente sabe o que é M.L, né? Tá aqui. A gente consegue substituir, deixar tudo como função de M.A. Então a gente consegue chegar na seguinte expressão. Então a gente fica com Q ponto é igual a M.A H2 menos H1 mais W1 menos W2 HL. Então, a entalpia do líquido. Então, isso daí é a taxa de transferência de calor. Nesse caso aqui, ela vai ser negativa, né? Porque está saindo. Então, a gente pode colocar menos Q ponto ref, considerando Q ponto em módulo aqui, né? É igual a esse cara aqui. Então, beleza. Aí, como que vai ficar o processo, né? Então, a umidade no ponto 2 vai ser diferente da umidade no ponto 1, né? Então, se a gente pegar essa expressão aqui, trabalhar um pouco em cima dela, então a gente consegue ficar com W2 é igual a W1 menos M.L por M.A. Então, W2 vai ser menor, né? Porque isso aqui, os dois são positivos, né? Olhando na carta psicrométrica, então o que a gente teria, né? Então a gente teria a curva de saturação aqui, a TBS, umidade absoluta, né? Então a gente teria o ponto 1. Então vamos falar do processo ideal, né? Qual que seria o processo ideal? O processo ideal seria o seguinte: o ar entra aqui na seção 1, todo ele entra em contato de modo uniforme com a superfície aqui resfriada. Então ele tem um resfriamento de maneira uniforme e tem a condensação, né? Então todo o ar se resfria, então mantendo a umidade absoluta até a condição de saturação, né? Então chama aqui de saturado. A partir disso ele caminha, então tá, só
fazendo de novo aqui. Então vai de 1 até 1S, aí ele resfria até a temperatura do ponto 2. Então seria esse ponto aqui, né? Isso aqui é o ideal, né? Só que na prática, o ar, então se vocês já repararam, né? Se vocês olharem no trocador de calor do ar-condicionado, vocês vão ver que tem várias aletas, né? Então são as plaquinhas de alumínio lá. Aí o ar que entra aqui, escoando, então uma parcela dele de fato vai ficar com uma temperatura bem próxima da temperatura da superfície, só que o ar aqui mais no centro dos canais não vai ficar na temperatura da superfície, né? Então na prática acaba ficando mais ou menos assim. Então ele tem um resfriamento, aí parcela do ar começa a ter uma condensação, então já tem uma redução de umidade, enquanto que a outra parcela não, né? Conforme vai escoando ao longo do canal aqui, mais condensação vai ocorrendo, né? Então, ao invés de chegar na temperatura de orvalho, ele já começa a ter uma redução de umidade aqui, até chegar na temperatura, até chegar aqui em 1.2, né? Então seria algo mais ou menos assim. Então aí não vai ser nem tão frio e nem tão seco quanto no caso ideal, né? Então o vermelho ideal e o verde aqui o caso real, né? Aí a linha de processo seria essa daqui então, né? Então aí é possível traçar uma linha reta aqui entre assim, pensando numa projeção, né? Então uma linha que passa de 1 até o ponto 2 e projeta ela até a condição de saturação, né? Então vou chamar aqui de ponto 2D, 2 saturado, né? Aí como que a gente analisa esse tipo de processo, né? Uma das abordagens mais comuns é utilizar uma analogia de bypass, né? Então, o que seria, né? Então seria, supondo que tem um canal, aí tem um escoamento aqui vindo no ponto 1. Aí então, considerando que em um determinado ponto, esse escoamento aqui é dividido em dois, então vou chamar aqui de bypass, e aqui do trocador de calor, né? Onde teria a condensação. Aí, considerando que aqui ele sairia na condição de saturação, né? Então ele precisa estar numa temperatura suficientemente baixa. Aí essa condição de saturação seria esse ponto aqui, né? Da projeção da reta que passa do ponto 1 para o ponto 2 até a curva de saturação, né? Então o escoamento aqui se divide em dois, num bypass e na condensação. Aí aqui ele sai saturado, então, e depois ele se mistura. Então é um trocador de calor aqui com condensação, considerando que a condição de saída é conhecida, né? Que vai ser a condição de saturação aqui. E depois ele se mistura, né? Tá, então o que a gente tem aqui, né? Então a gente vai ter uma vazão total de ar aqui. Aqui a gente vai ficar com uma vazão de ar no bypass, chamar aqui de M.A na condição de dew point, né? E depois aqui vai ter uma mistura dos dois, né? Certo? Então a gente tem M.A que é igual a M.AB mais M.AD. Aí a gente pode definir o fator de bypass como sendo B, que é igual a M.AB sobre M.A. Aí aplicando a primeira lei da termodinâmica, então a gente fica com H no ponto 2, que então aqui vai ser uma mistura, né, dos dois. 1 menos B, o H de entrada, né, então vai ser o próprio, vai ficar 1 menos B vezes o H de saturação, mais B, o H de entrada, né, então H1. Aí se a gente lembrar as relações lá que a gente derivou para o caso de gás ideal, né? Então a gente consegue escrever isso aqui como sendo função da temperatura, né? Então, escrevendo como função da temperatura, então a gente pode ter uma temperatura T2, 1 menos B, temperatura de orvalho lá naquele ponto 2 aqui, né? Mais B, temperatura de entrada. Aí só reorganizando aí os dados, então a gente consegue ficar com B, que é igual a T2 menos TD, sobre T1 menos TD. Então a gente chega no bypass factor aí com base nas temperaturas, né? Nesse caso, né, então a gente vai ter duas componentes de transferência de calor, né? Então vai ser uma componente sensível, né, com redução da temperatura, e vai ter uma componente latente, né? A componente sensível, então
Q ponto, a gente fica com Q ponto S mais Q ponto latente. O sensível é relacionado com a variação de temperatura, né? Então, Q ponto sensível vai ser o M ponto A, CP, considerando que o CP, assumindo aqui que o CP não varia muito, né? T1 menos T2. Então, aqui chega no calor sensível. Aí, supondo que a gente não saiba o T2 de imediato, a gente consegue tirar ele a partir dessa expressão aqui, né? Então, daqui a gente tira que T1 menos TdB é igual a T2 menos TD. Aí, se a gente estiver interessado em T1 menos T2, então a gente coloca mais T1 menos T1. Só reorganizando aí, então a gente vai com T1 menos T2, que é igual a T1 menos TD, menos B. Aí substituindo aqui, então calor sensível, M.A, CP, T1 menos temperatura de orvalho, 1 menos B. Aí a partir disso a gente consegue chegar num Q ponto, então vai ser igual a Q ponto S sobre SHR. Então aqui é o Sensible Heat Ratio. Aí esse SHR, então se a gente voltar lá no diagrama, então tá aqui, né? Então Sensible Heat Ratio. Então calor sensível dividido pelo calor total, né? Então se a gente tiver, sei lá, o ponto 1, por exemplo, sei lá, pegar qualquer ponto aqui, 35 graus, então essa reta aqui, 50% de umidade, beleza, então tá nesse ponto aqui. Aí supondo que resfria, aí cai num ponto aqui. A projeção seria aqui. Então seria uns 18 graus mais ou menos aqui de TBS, né? 18 ponto pouquinho. Então essa inclinação aqui a gente pega e propaga para cá, mantendo a mesma inclinação. E a gente consegue achar o SHR, né? Então achando o SHR, a gente substitui aqui. Isso aqui a gente consegue calcular. Aí consegue determinar a carga térmica total desse caso aqui, né? Então, tá. Aí no livro tem alguns exemplos, exemplo 8.4, 8.5, que trata desses processos, assim, trata da parte de desumidificação. Aí eu vou encerrar por aqui, que a aula está ficando meio longa, mas recomendo que vocês façam um exemplo. Então até a próxima aula.